Aí abram em João o texto escolhido pelos adolescentes para essa festa. João capítulo de número 14 e versículo de número 21. Esse texto já foi lido aqui pelo presbítero Nicomedes. Um texto muito importante. Mas para nós compreendermos, irmãos, o contexto desse versículo, nós vamos para o capítulo 14, versículos 1. E nós vamos perceber que esse texto ele trata de uma instrução, ou das últimas instruções de Jesus para os seus apóstolos. E o que é que estava acontecendo de fato naquele momento, pastor? Recontextualizando essa história. Jesus simplesmente chamou os discípulos e comunicou a eles que ele haveria de se ausentar do convívio com os discípulos. Jesus estava falando para eles: chegou a minha hora de cumprir a minha missão e eu vou voltar para a casa do meu Pai. Quando os discípulos ouviram essa informação de Jesus, mesmo que ele em outros momentos havia sempre feito relação a este fato que haveria de acontecer, mas ele sempre esperava que demoraria um pouco mais, e já fazia 3 anos que Jesus estava com eles. E Jesus chama os discípulos, os apóstolos, de uma forma bem particular, e começa a falar para cada um deles que a hora dele estava chegada e que ele haveria de se ausentar do convívio com os apóstolos. Quando Jesus informa isso, gerou no coração dos apóstolos uma grande preocupação. O coração deles começaram a ficar perturbados e a ansiedade tomou conta deles. Olha, eles já estavam acostumados com a presença de Jesus. Eles já estavam acostumados em ver constantemente os milagres, as provisões. E sobretudo o líder estava com ele. E de repente agora o líder diz para ele: olha, eu vou embora, eu vou cumprir a minha missão e já é a hora da minha partida. E naturalmente eles foram tomados por uma ansiedade. Ou seja, a percepção de que eles não poderiam ter mais a presença de Jesus trouxe preocupação para eles. Porque eles tinham uma missão para dar continuidade, e eles sabiam que não seria muito fácil essa missão. E aí então, quando chega no capítulo 14, no versículo 1, Jesus começa essa instrução no capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus agora traz conforto ao coração dos apóstolos. E quando Jesus traz esse consolo ao coração dos apóstolos, a Bíblia diz que Jesus disse para ele: olha, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem diz amém, meus irmãos? E no versículo de número 14, olha aqui para mim, Jesus afirma e diz assim: olha, vocês sabem e conhecem o caminho. Quando Jesus afirmou que eles conheciam o caminho, aí a Bíblia diz que surge então a pergunta do apóstolo Tomé. Aí Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos ir também para esse mesmo lugar que o Senhor vai? Aí Jesus havia dito para ele: vocês conhecem o caminho, vocês conhecem a direção para onde eu estou indo, e qual é o caminho que pode levá-los para o mesmo lugar que eu vou. E aí Tomé disse: Senhor, esclarece melhor essas palavras. Nós não estamos compreendendo, porque nós não sabemos para onde vais, e nem qual é o caminho que pode nos levar para onde o Senhor vai. Aí o Senhor disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? O apóstolo João diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. E Jesus estava mostrando de uma forma muito clara que não há nenhuma possibilidade de restaurar comunhão sem que essa comunhão seja através do único mediador, Jesus.
E uma coisa que é difícil de ser tratada é o conflito que existe entre o homem e Deus. Uma relação que foi rompida lá no Éden. Uma relação que agora tornou-se uma relação conflitante. E nós sabemos que se nós formos perguntar a cada um de nós como é o nível da nossa relação, se cada um tivesse a oportunidade de abrir o coração aqui, cada um ia mostrar as dificuldades que tem da sua relação com Deus. E alguns procuram se acertar com Deus através de algumas outras formas. E eis a razão porque os homens procuram conhecer a Deus através da filosofia e procuram resposta através da ciência. E este mesmo homem continua em pleno conflito com Deus. A relação do homem é conflitante com Deus, irmãos. Os homens tentam agradar a Deus, mas a palavra de Deus diz que essa relação é a partir de princípio. Nós não podemos enrolar Deus, nós não podemos fazermos de conta que estamos de bem com Deus, ou nós podemos até representar para as pessoas que nós estamos de bem com Deus, que nós temos comunhão com Deus, que está tudo legal na nossa relação com Deus. Nós podemos passar esta imagem para as pessoas, mas diante de Deus as máscaras caem, e aí é quando nós vemos que nós não estamos tão bem com Deus como nós imaginamos que estamos. Aí Jesus disse assim: olha, a única mediação, o único caminho, a única forma de restaurar é através de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Não há uma outra forma de você se acertar com Deus. Não há uma outra maneira de você ter uma relação com Deus. Não há uma outra maneira de haver uma restauração, haver um diálogo, a relação quebrada a ser restaurada. Essa única possibilidade é através do Calvário. Jesus é o mediador. As duas partes estão distantes. A criatura virou as costas para o Criador, mas Jesus se fez criatura para que através da sua morte os céus se abrissem e o véu do templo se rasgasse e nós tivéssemos comunhão com o Senhor dos Exércitos. Só através dele. Não há uma outra forma de se acertar com ele. E uma restauração precisa de um caminho. E caminho aqui não é olhando para o aspecto geográfico, ou seja, um caminho que pode levar de uma cidade a outra. Caminho aqui significa a única direção, a única forma, a única maneira de se acertar com Deus através de Cristo. Cristo é a nossa única forma. E ele disse assim: eu sou o caminho. E quando os apóstolos continuaram nesse diálogo com Jesus, aí então chega Filipe. Filipe pergunta uma outra pergunta, a segunda pergunta nessa instrução. Aí Filipe diz: Senhor, então mostra-nos quem é o Pai. Nós precisamos ver o Pai. Mas o apóstolo Paulo diz que Jesus é a expressão exata, visível de um Deus invisível. E ele é o primogênito de entre os mortos. Ele é suficiente eternamente, em mesma essência com o Pai. Nós não cremos no Jesus menor do que Deus Pai. E aqui, quando Filipe pergunta, ele diz assim: mostra-nos o Pai. Aí o Senhor Jesus fala para Filipe e disse: Filipe, todos os dias eu estou contigo, todos os dias estamos comendo junto, estamos nos levantando para fazer a obra junto. Filipe, olha, quem vê a mim vê o Pai, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim, e entre eu e o Pai não há diferença. Quem vê a mim vê o Pai. E aqui ele fala sobre a unicidade que existe entre ele e o Pai. Ele fala da trindade entre ele e o Pai. Mas aí eles ainda continuam esse diálogo. E quando chega então no capítulo, no versículo de número 21, aí ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, este é aqueles que me amam. Ou seja, Jesus deixou aqui uma marca.
Jesus deixou aqui uma identidade de quem de fato são os verdadeiros cristãos. Jesus está dizendo aqui: esta é a marca daqueles que verdadeiramente me servem. Não é ter um cartão de membro, não é simplesmente pegar um rótulo de cristão. Ele diz: olha, as marcas daqueles que me seguem são aqueles que ouvem os meus mandamentos, mas os guarda no seu coração. Sabe qual é o nosso maior problema na nossa relação com Deus? É que nós andamos muito longe em vivermos aquilo que Ele nos ensina a fazermos. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós às vezes até conhecemos os mandamentos do Senhor, e essa palavra mandamento aqui não trata-se simplesmente dos 10 mandamentos. Mandamento aqui são todos os ensinos, mandamentos são todos os princípios, mandamentos são todos os mandamentos que Cristo nos ensinou. Uma certa vez Jesus disse assim: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam serão semelhantes a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem a minha palavra e não as praticam serão semelhantes àquele que construiu a sua casa na areia. A tempestade veio e a casa desabou. Se você quer uma vida eficiente espiritualmente, se você quer uma vida com estabilidade, guarde a palavra de Deus e seja edificado sobre a rocha, porque quando a tempestade vier, nada vai abalar a sua relação com Deus. Quem está entendendo diz amém, meus irmãos. Quem está entendendo, dá um glória a Deus nesta noite. Ser cristão é guardar a palavra. Por isso que o profeta Malaquias disse, o Senhor usando a boca dele disse: esse povo me honra com as palavras, mas o coração está longe de mim. Por isso que a nossa relação com Deus é uma relação de águas rasas, porque nós nos acostumamos em sermos aqueles que aparentemente estão bem com Deus. Percebeu aqui que para se relacionar bem com Deus não é cantar bem, não é tocar bem. Às vezes alguém diz assim: eu toco muito bem na igreja. Ok, você toca muito bem, mas a sua relação está bem com Deus? Percebeu aqui que para se relacionar bem com Deus não significa pregar bem, ter uma boa oratória ou liderar bem? Percebeu aqui que a boa relação com Deus é medida a partir do momento que a gente guarda os seus mandamentos e os cumpre. Ou seja, o Senhor disse assim: olha, para vocês estarem bem comigo, vocês precisam observar os meus mandamentos. Mas não é só observar os meus mandamentos. A palavra guardar aqui, o verbo guardar significa aqueles que praticam. E quando ele disse assim: olha, eu vou me ausentar, mas as minhas palavras vão ficar entre vós. Vocês não me verão mais fisicamente, mas as minhas palavras estarão no vosso meio. Quando vocês se levantarem e a luta bater na vossa porta, lembre-se que eu estarei convosco, porque as minhas palavras estarão em vós. As minhas palavras estarão em vós. Quem pode dizer amém, meus irmãos? A palavra de Deus está entre nós. Os princípios do Senhor estão entre nós. É desse que nós não podemos fugir. E uma outra coisa, ele diz que aqueles que guardam a palavra, o Pai o ama. Aí alguém pode dizer assim: mas aqueles que não guardam a palavra, qual a forma como Deus nos vê? Como é que uma mãe vê um filho que não lhe escuta, que quebra uma regra, que não lhe dá a satisfação da escola, que acorda à tarde, que não arruma a cama? Uma mãe, quando olha para um filho obediente, o coração dela se abre para esse filho. Agora imagine um filho rebelde, que faz tudo errado, que deixa a cama desarrumada, que não dá satisfação ao pai. Como é que o pai olha para esse filho? Ou seja, quando Jesus disse assim: o amor do Pai está voltado para ele, significa que a atitude dele chama a atenção do Pai. Sabe como é que nós chamamos a atenção, o cuidado, o zelo de Deus? Não é cantarmos
simplesmente bonito, mas temos um coração dizendo assim: Deus, eu quero viver a tua palavra. Deus, me ajuda a cumprir os teus princípios, porque eu preciso te agradar, Senhor. Essa é a forma com que Deus nos ensina. Como nós podemos chamar a atenção de Deus para nós? São com gestos. É por isso que a palavra amor, ela não tem como se separar de uma outra palavra, obediência. Porque não temos como falarmos de amor com Deus, se não for junto e associado à palavra obediência. A maior prova do nosso amor para com Deus é a disposição de obedecê-lo incondicionalmente, porque nós queremos nos relacionar com o Criador, e nós queremos o nosso relacionamento com Ele. Por isso a palavra de Deus para a igreja nesta noite é essa: é tempo de nós nos tornarmos uma geração comprometida com a palavra de Deus. Não vale a pena quebrar os princípios da palavra para mostrar amor a ninguém. Não adianta quebrar os princípios da palavra para ceder à vontade da carne e a Satanás. O Senhor Jesus está dizendo assim: as minhas palavras estão em vós. O salmista Davi disse assim: eu guardo a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Sabe por que a nossa adoração é fria? Sabe por que a nossa adoração é fraca? Sabe por que muitas vezes somos levados diante de Deus? Porque tem uma coisa que nós lutamos contra ela todos os dias: o pecado. E o cantor, ele diz assim: todo dia o pecado vem, o pecado me convida, o pecado me seduz, o pecado me leva para distante de Deus. E sabe qual é o meu maior e pior inimigo? É o pecado que está dentro da minha carne. Mas quando a palavra está em mim, e quando eu não me afasto da palavra, eu sempre vou dizer à vontade da carne: olha, eu nasci para adorar a Deus, eu nasci para ser cheio de Deus, eu nasci para ser luz, eu nasci para glorificar a Deus, eu nasci para ser sal da terra. Eu nasci para ser diferente. Quando a palavra de Deus está no nosso coração. Quem não tem vontade de pecar? Quem todos os dias não são tentados ao pecado? A tentação começa através, principalmente, daqueles que estão sentados aqui em cima. Será que você sabe todos os dias as tentações que batem à minha porta? Ou será que você não sabe as tentações que batem à porta desses adolescentes? Ou você acha que essas irmãs do ciclo de oração estão andando nas nuvens que não enfrentam todos os dias e tenham que lutar contra a vontade da carne? Mas o Senhor Jesus disse: eu não estarei mais visivelmente no vosso meio, mas não esqueçam dos meus mandamentos, não esqueçam da minha palavra. Porque se vocês se lembrarem da minha palavra, vocês procurarão fazer aquilo que é agradável ao meu nome. Quem está entendendo diz amém, meus irmãos. O Espírito de Deus, o Espírito de revelação está nesse lugar. Satanás até preparou uma cilada para lhe afastar da casa de Deus, para lhe tirar da presença de Deus. E ele costuma seduzir as pessoas. Mas diga para Satanás: você perdeu. E os projetos que você estabeleceu para a minha vida, todos eles foram frustrados, porque eu escolhi Deus, eu escolhi a palavra, eu escolhi os atos do Senhor. Eu quero Deus para a minha vida. Eu não quero ser um tapete para o diabo pisar em mim, e nem ser envergonhado pelas práticas que me tiram da presença de Deus. Aqueles que guardam as minhas palavras. Ei, como estamos guardando a palavra de Deus? Como estamos guardando a palavra de Deus? Como estamos guardando os princípios do Senhor? Deus tem algo tão grande na vida de vocês. Mas nenhum projeto dentro do cristianismo será um projeto estável se ele não for vivido a partir de um compromisso da vivência da palavra. Mas nós somos negligentes.
Mas eu tenho uma notícia para você. Jesus disse assim: eu vou. A minha palavra vai ficar no meio de vós. Mas para que vocês não esqueçam de nada que eu vos falei, e para que Ele te ajude, eu vou, mas o Pai enviará um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vem em meu nome. Aí ele diz assim: Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos falei. Deixa eu te dizer uma coisa: guardar os mandamentos e praticar os mandamentos não é fácil, mas a diferença entre a graça e a lei é que a lei dizia para você: te vira, cumpra os mandamentos. Mas na graça Jesus disse para você: tá aí os mandamentos, cumpra. Mas ele disse assim: eu vos dou o Espírito Santo, que vos dará asa para voar. A lei mandou você voar, mas não lhe deu asa. A graça disse para você: você precisa voar, mas o Espírito Santo será tuas asas. O Espírito Santo te ajudará, e você viverá uma vida para a glória de Deus, para a honra de Deus. E por isso esta é a palavra: Deus fará coisas grandiosas na sua vida, para você viver uma vida de glorificação e de exaltação ao nome do Senhor Jesus. Quem diz amém, meus irmãos? O Espírito Santo de Deus está em você, para você viver uma relação, para você viver uma comunhão plena com o Senhor dos Exércitos. Pastor, só Deus e eu sei o que tenho feito para permanecer na igreja. Se eu não fosse carne igual a você, eu não compreenderia suas lutas. Mas se você conhecer e conversar com o coração de cada um desses, cada um falará das mesmas dificuldades. Mas nós estamos no caminho em que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e que o diabo todos os dias vão perder esta guerra, porque é difícil os adolescentes estarem na igreja com tantas ofertas, mas a palavra de Deus está em vocês. E se vocês mantiverem a palavra de Deus na vida de vocês e lembrarem-se sempre desses mandamentos, Deus vai fazer coisas tão extraordinárias na vida de vocês. E lá na frente talvez eu encontre alguns de vocês pastoreando, porque eu não sei se estou falando aqui para missionários, se estou falando para pastores, se estou falando para dirigentes de ciclo de oração, mas o sucesso de vocês viverem amanhã, a vontade do Senhor é guardarem a palavra de Deus a partir de hoje. Eu estou falando para pastores aqui, eu estou falando aqui para missionários. E tudo isso vai depender quando vocês guardarem a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Palavra de Deus. Billy Graham, ele disse assim: é impossível que um homem que permaneça constantemente junto à palavra de Deus, com uma vida de oração, venha a pecar. Aí ele diz: todas as vezes que na caminhada um homem de Deus pecou, foi porque em algum momento da sua caminhada, de uma forma sutil, sem ele perceber, ele se afastou da palavra, e ele se afastou da oração. E quando nós nos afastamos da palavra, nós somos enganados por Satanás, porque só há uma forma de resistirmos a Satanás, é com a palavra de Deus. O diabo ele é tão sem vergonha que ele foi tentar a Jesus, e sabe como Jesus venceu a Satanás? Ele disse: diabo, o que você está falando está escrito, mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É através da palavra que você vai vencer. E eu quero orar por você nesse momento. Fique de pé agora. Guarde a palavra de Deus. Se volte para Deus através da palavra. Sabe por que a sua vida é uma vida de prática do pecado? Porque lhe falta a palavra de Deus. Mas nesta noite há aqui algumas pessoas nos visitando, e a palavra de Deus para você é essa. Você sabe, rapaz, que Deus não nos chamou para prostituição.
Você sabe que Deus tem um projeto de vida melhor e maior para você. Você sabe que Deus não lhe convidou, nem lhe chamou para essa qualidade de vida que você está vivendo. Às vezes as pessoas falam qualidade de vida. Sabe o que é qualidade de vida? Vivência da palavra. Sabe o que é qualidade de vida? Viver com a palavra, pela palavra e com a prática da palavra. Isso é qualidade de vida, irmão. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem pensa que tem qualidade de vida, na realidade tem uma vida perturbada. Porque qualidade de vida é guardar a palavra, se levantar alegre com Jesus, caminhar para a casa de Deus e caminhar na vereda do justo. E quando chega no domingo, ele diz assim: eu quero adentrar as portas do templo, da casa do meu Deus, e entrar na sua presença com júbilos de alegria, porque pela palavra eu sinto Deus. E eu quero lhe dizer, a presença do Senhor está aqui neste lugar, para transformar a sua vida. É a palavra do Senhor. Eu quero que a igreja esteja orando, mas eu quero conhecer as pessoas que estão aqui afastadas, tem desviados aqui, tem amigos do Evangelho. Hoje o tema na sociedade é qualidade de vida, desenvolvimento sustentável. Tudo isso só com Deus. Fora dele não tem desenvolvimento sustentável, não tem qualidade de vida. O Senhor está te chamando. Vem para a presença de Deus.